vivo. Oi, Márcia. Olá, Camilo, Marta. Aguardando só a Beatriz, ó, chegou. Beatriz tem que me mandar tem que mandar a solicitação, isso. Oi, Mara, tudo bom, querida? Olá, Olá, vocês estão me Beatriz, vendo bem? Eu tô sem pedestal aqui. tudo bom? Tudo bom? É, Tá isso. cortando, né? Deixa eu Se ver o que eu puder levantar um faço. pouquinho o celular, acho que vai ficar melhor. Deixa eu ver. Eu esqueci o pedestal e fiz um improviso, mas vai dar certo. Vamos Mas lá. se eu te mostrasse como eu tô aqui, também tá bem lembrado. A arte do improviso. Não tem problema. O importante é fazer É isso, acontecer, né? é isso aí. Tudo bem com você? Bem, e você? Bom, tudo jóia. Então, deixa eu Então tá explicar bom. que eu hoje tomei conta aqui do Instagram da Lotec. Já faz bastante tempo que a Luciane, o pessoal da Lotec, me solicitava que a gente fizesse uma live para falar sobre questões de discriminação nas empresas. E eu demorei um pouco, mas eu encontrei a pessoa certa para a gente ter uma conversa sobre isso. Por isso, gostaria de te dar as boas-vindas, né? E apresentar a doutora Beatriz de Almeida, que é advogada, é consultora de empresas, ela é também professora, faz pós-graduação em Educação em Direitos Humanos pela Universidade Federal do ABC, tem pós-graduação em Compliance pela PUC Minas, é uma articuladora social, pesquisadora de relações étnico-raciais afro-brasileiras e também é secretária-geral da Comissão da Mulher Advogada da OAB, também, onde ela também integra lá em São Paulo a Comissão de Igualdade Racial. Então, é uma pessoa bastante ocupada. Quero agradecer muito pelo teu tempo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a questão do compliance social e as medidas antidiscriminação que a gente precisa adotar no âmbito das empresas. E gostaria de começar, Beatriz, ouvindo um pouquinho da tua história, né? Gostaria que tu nos contasse um pouquinho sobre a tua trajetória pessoal e como foi parar nessa área aí tão bacana e com poder transformador que é a área do compliance. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, agradecer também o interesse na difusão desse assunto, que é muito importante, o que é essencial, mas que muitos ainda não se atentaram. Sobre a minha trajetória, bom, eu moro em São Paulo, em região periférica, sou a segunda pessoa da minha família a se formar no ensino superior, o primeiro foi meu irmão mais velho. Viemos de origem de classe social baixa, enfim, né, estudei em escola pública, na educação básica, no ensino superior, escola particular. Cheguei por um período da minha formação a trabalhar em dois lugares e estudar ao mesmo tempo, o que não é algo que eu falo não para dizer e reforçar nenhum discurso de meritocracia, porque eu não gosto. Eu falo isso porque eu acho que ninguém precisa passar, ou ninguém deveria passar por isso. Enquanto alguns precisam trabalhar em dois lugares para financiar o estudo e subsidiar outras questões básicas, alguns simplesmente estudam com todo o aparato, né? Então, daí já veio a minha inquietação pessoal para essa área do antidiscriminatório, para a área dos direitos humanos,
porque, de certa forma, eu não me conformava com isso. Então, eu queria explicações. Eu achava que o direito ia me explicar tudo, como muitos alunos de direito acham, né? Quando Sim. nós vemos, na verdade, que o direito só causa mais dúvidas ainda. E aí nós vamos recorrer a outras matérias aliadas, a outras áreas de conhecimento aliadas, né? Não é à toa uma ciência social aplicada. Então, foi daí, a partir daí, que eu iniciei já na graduação, iniciei na área de pesquisa, fui bolsista pelo PIBIC, já na área de direitos humanos e antidiscriminatório também. E a partir daí já foi trilhando a minha área de atuação. Por outro lado, quando eu saí da graduação, agora explicando como eu entrei no compliance, né? Porque são dois casamentos, né? Um com o direitos humanos, antidiscriminatório, e outro com compliance. Direitos humanos sofrem uma discriminação e uma conceituação que é muito errônea. As pessoas associam os direitos humanos somente a algumas áreas do direito, quando se esquecem, na verdade, que direitos humanos se aplicam a qualquer área. O direito civil de personalidade decorre dos direitos humanos. O direito de você só ser tributado por aquilo que de fato a lei prevê decorre dos direitos humanos. Então, ainda não tinha essa interpretação, né? Ainda era uma egressa da graduação. E muitas pessoas me falavam, vai para a área corporativa, deixa isso de direitos humanos, ninguém vive disso. Você precisa ganhar dinheiro, aquela coisa, né? Que quem é da área já sabe. Eu falei, bom, eu tenho um perfil um pouco Caxias, vamos dizer assim. E aí começaram a me falar, por que você não faz compliance, né? Porque eu chegava nos lugares e já começava a apontar, olha, aqui tá errado, você tem que adequar isso, a lei não diz isso. As pessoas, nossa, mas isso é muito chata. Eu entendo totalmente, que eu digo assim, é o lugar onde o chato se sente à vontade, né? Porque eu também sempre fui muito chata, eu digo, bom, mas é isso aí. É isso, né? Se esse é o meu karma, então que eu seja a chata. E aí eu fui para a área de compliance e para a área tributária também. Primeiro para a área tributária, tive contato com o penal econômico, que conversa muito com compliance. Tive interesse no compliance e fui me especializar também nessa área. E foi quando outros caminhos da vida, né, rumaram aí para voltar para os direitos humanos, quando eu iniciei a minha atuação em política de ordem na OAB. E aí eu juntei as duas coisas, né? Eu juntei já aquilo que era algo que já era intrínseco, porque já vinha comigo, né? Eu busquei o direito para isso, embora ele não tenha servido para isso, mas eu busquei ele no primeiro momento para isso, aliada a essa minha, entre aspas, chatice, como diz uma colega de trabalho, é criteriosa, não é chata. Então eu alinhei isso ao compliance antidiscriminatório e foi o casamento perfeito para mim. Então foi assim, essa basicamente foi a minha trajetória até aqui, resumindo bastante. Poxa, muito, muito bacana, porque é muito legal quando a gente trabalha no desenho de políticas antidiscriminação. Eu imagino que a tua a tua vivência seja de uma riqueza inigualável para o processo ao desenhar essas políticas. E a ideia da gente conversar, Beatriz, não é só para que eu possa me educar pessoalmente na questão da discriminação, mas para que eu consiga também educar o máximo de pessoas que eu conseguir nesse sentido, né? Porque o trabalho de quem faz compliance é, antes de mais nada, um trabalho educativo, né? E muito pedagógico. Sabe que eu tenho conversado com amigas advogadas, tá? Todas mulheres, todas brancas, né? E tenho tentado conversar com elas sobre essa questão do local de fala e dos privilégios, né? Eu li aquele livro da Djamila Ribeiro, O Pequeno Manual Antirracista, que eu acho que é uma leitura obrigatória para todas as pessoas que se julgam cidadãs. E ali, eu gostei muito quando ela trata dessa questão do local de fala, né? Então, eu preciso deixar muito claro que o meu local de fala, de branca, mulher e privilegiada. Aí, quando a gente entra nessa questão dos privilégios da branquitude,
as mulheres, essas com quem eu converso, elas têm muita dificuldade de entender, porque afinal de contas, todas elas estudaram um monte, trabalham um monte, ralam um monte para dar conta de trabalho, casa, marido, filhos, né? E aí elas dizem, que privilégio! Da onde que vem essa história de privilégio da branquitude, tá? E aí, eu tenho usado, assim, nessas conversas, alguns exemplos muito concretos, antes de entrar nos números, para a gente entender o privilégio, né? Mas um exemplo concreto, tá? Eu tenho um filho adolescente de 16 anos. E esse meu filho, às vezes, sai com um bando de amigos da escola para ir almoçar num shopping que fica perto da escola dele. Sabe, assim, que como mãe, nunca entrou no meu radar a preocupação de que o meu filho pode sofrer uma abordagem policial mais violenta só pelo fato dele estar andando na rua com os amigos. Nunca teve no meu radar de mãe, né? Não tem essa preocupação. E eles nunca foram barrados num shopping center, né? Eles entram lá num bando de adolescentes brancos, né? E nunca vem um segurança questionar para saber o que vocês estão fazendo aqui. Né? E se o meu filho fosse negro, essa preocupação com a abordagem policial e dele ser barrado num estabelecimento comercial, ela seria automática na minha cabeça de mãe. Eu teria que instruir o meu filho, se você sair hoje numa abordagem policial, não reaja, fique tranquilo, mostre a identidade, tá tudo certo. Sim. Identificar, sabe? Então, leva a carteirinha da escola. Isso não está no meu radar, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. E aí tem os números, né? Eu estava olhando agora os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2020, que dizem que a cada 10 vítimas de intervenção policial que resulta em morte, 8 são negros. Então, assim, de 10, 8 são negros. Então, 80% dessas mortes, elas acontecem em pessoas da raça negra. Sim. E um outro dado que a Djamila Ribeiro traz no livro dela, né, diz assim, os negros, eles representam 55% da população, mas são 70% das vítimas de assassinato. Então, isso para mim é como grita o nosso privilégio branco. Nós não estamos no lado mais escuro da estatística. Então, será que tu poderias conversar um pouquinho com a gente sobre essa questão do privilégio da branquitude e me ajuda a clarear esse tema para que essas pessoas entendam? Sim, na verdade, esse seu exemplo do seu filho foi excelente. Eu contextualizo também esse exemplo com a advocacia. Diversas vezes eu tive que apresentar a minha OAB para entrar no fórum. Então, aqui em São Paulo, o fórum mais movimentado que nós temos é o João Mendes, que fica na região central, ali próximo à Praça da Sé. E tem uma fila, geralmente, para entrar, né? Ele é um fórum da área civil, Foro Central Civil. E tem uma fila para entrar. Diversos colegas advogados entraram sem apresentar a carteira, né? Não vou falar no diminutivo, porque a gente tem um sufoco para mantê-la. Não é só ter, é manter. Não apresentaram a carteira de ordem. Quando chegou a minha vez, eu tive que apresentar. Outras vezes, em sala de audiência, eu fui questionada quem era ou onde estava a advogada. Então, é um simples privilégio de você ser reconhecido como aquilo que você quiser ser. Se você é médica, você é reconhecida como médica. Agora, uma médica negra não é reconhecida como médica, ela é reconhecida como enfermeira. A advogada negra em seu escritório é reconhecida como a secretária, porque isso já aconteceu comigo, já aconteceu com amigas minhas. Então, no fórum é reconhecida como a ré ou a mãe do menor infrator. Isso já aconteceu. Então, é um privilégio que aí eu já vou falar da questão de branquitude. É um privilégio da branquitude. E o que é branquitude? É um conceito ali dentro da construção de racialidade. E é bom a gente falar dessa construção de racialidade, que eu estou falando do Brasil, sistema ibérico, né? Não fazer essa comparação que muitas pessoas fazem com os sistemas anglo-saxões. Inglaterra, Estados Unidos, África do Sul. Nós precisamos contextualizar e entender que essa é uma construção social, sociológica.
Portanto, ela é uma construção que se dá de regionalidade, conjuntura para conjuntura. Então, dentro do Brasil, branquitude é isso, é o privilégio de você externar o que você quiser ser. Sem ser subalternizado, entendeu? Não, eu fico chocada, né? Realmente, assim, a gente ouve os relatos. Eu gosto muito da Alexandra Lohras, que é uma diplomata francesa, negra, que está no Brasil, e ela é uma das grandes ativistas, assim, que é uma mulher que eu admiro muito e acho que ela faz uma abordagem muito rica para mostrar como essas questões funcionam. E ela relata que em recepções oficiais na Embaixada da França, ela, por diversas vezes, era confundida como uma serviçal na ocasião, porque ela possivelmente era a única negra naquele espaço de poder. E ela conta que o marido dela é branco e o filho, ele saiu mestiço, né? Ele não é negro como ela, mas também não é completamente branco como o pai. Mas que ela leva o filho no Clube Pinheiros e já cansaram de perguntar para ela por que ela não estava devidamente uniformizada nas dependências do clube, porque as babás, né, ela sendo confundida com a babá do filho, as babás teriam que usar o uniforme. Então, assim, são exemplos que realmente, quando a gente para pensar, é chocante. Me causa constrangimento e vergonha alheia, mas a gente tem que pensar que essa vergonha não é tão alheia assim. Né? Eu comentava contigo um pouco antes. Verdade. Que as pessoas dizem assim, mas eu não sou racista. Né? E sempre usam um exemplo, porque eu tenho um amigo racista, porque eu tenho um namorado racista, porque eu tenho um namorado negro, tenho amigos negros, eu convivo com negros, eu tenho um grupo de debate com negros, então eu não sou racista. Mas não existe não ser racista numa cidade, numa sociedade onde o racismo é estrutural. Né? Então, eu acho que seria bacana também conversar um pouquinho sobre essas definições, né? O que significa o racismo estrutural e quais as formas de discriminação, porque às vezes a discriminação ela não é direta e escancarada. Né? Às vezes a discriminação ela pode ser neutra e bastante sutil, né? Ela pode estar invisível. Então, será que tu poderias, com base nos teus estudos e nas tuas pesquisas, esclarecer um pouco esses temas para a gente? Sempre que eu falo sobre o racismo, o conceito de racismo, cientificamente falando, eu procuro voltar um pouco no conceito de hegemonia, primeiramente. Acho que é fundamental entender o conceito de hegemonia para entender a estratégia do racismo e o conceito do racismo. Um filósofo social, Antônio Gramsci, cunhou esse termo de hegemonia e ele desenvolveu, a partir desse conceito, que hegemonia é a forma que se classificam grupos, se estratificam grupos, por meio de discriminação. Através dessas discriminações, determinados grupos são subalternizados e inferiorizados, enquanto outros vão ascendendo ali na pirâmide, ou seja, são tornados superiores de acordo com aqueles padrões, né? Por isso que eu falei anteriormente que a construção de racialidade, ela é social. Porque isso se dá de acordo com a construção da sociedade em si. Por exemplo, uma fala recente, né, de um líder de alguns que falou que no Brasil não tem racismo, que tem racismo nos Estados Unidos. Primeiramente, a construção dos Estados Unidos é completamente diferente. A forma de colônia de lá e a forma da colônia daqui, colônia de exploração, colônia de povoamento, são construções diferentes, sistemas anglo-saxões, o próprio direito. Nós que somos do direito, sabemos como é um sistema anglo-saxão jurídico e como é o ibérico. Então, assim, isso se reflete em tudo e se reflete na construção do racismo. Né? Então, avançando, a hegemonia é isso. É um grupo de poder que se alicerça na subalternização e na inferiorização de outros grupos.
Porque a partir do momento que você inferioriza alguns e você não faz parte daqueles, estrategicamente você se coloca numa posição superior. Então, o racismo em si é uma dessas formas de discriminação na construção da raça. Então, no Brasil, ele foi voltado para a população negra, para a população indígena, primeiramente, que foram os primeiros no Brasil a sofrerem racismo. Também para a população asiática. Nós tivemos no Brasil, embora digam que não, mas nós tivemos leis segregacionistas, projetos de leis segregacionistas no Brasil, e leis efetivamente falando, que proibiam a entrada de negros, africanos e asiáticos no Brasil, enquanto incentivava a vinda de europeus, porque a ideia era de branqueamento. Então, como que você diz que uma sociedade que incentivou isso até a Constituição de 1934 não é racista? Isso é impossível. E aí, falando da estratégia do racismo, para falar do racismo estrutural propriamente dito, eu acho muito bacana o que o professor Adilson Moreira explica no livro dele, Racismo Recreativo, que a estratégia do racismo é exatamente manter esse poder. Quando eu inferiorizo o homem negro com piadas, por exemplo, de que ele tem uma certa desenvoltura sexual, de que a mulher negra tem uma certa desenvoltura para o samba, para o rebolado. Eu estou colocando aquelas pessoas somente em capacidades, em atividades corporais. Eu estou limitando aquelas pessoas a atividades que não são intelectuais, que não são psíquicas, e eu não estou falando do samba. Tá? Eu já quero deixar isso muito, muito escurecido, fazendo um trocadilho aqui, porque é também uma expressão cultural muito subalternizada. Eu só estou explicando como que usam isso recreativamente para inferiorizar. Então, se aquelas pessoas só têm capacidades físicas, elas não têm capacidade de gestão. Elas não podem estar num cargo de diretoria. E essas pessoas, elas são separadas da sua humanidade. Né? Sim. É uma espécie de objetificação. A gente não Exato. pensa na passista como uma mulher que tem uma história, que tem uma trajetória, que tem desejos. Que exerce a autonomia do seu né? corpo. A emancipação do seu gênero. Né? Eu acho engraçado. Quando tem algumas manifestações, e eu também sou feminista, porém feminista negra. Que é diferente o feminismo negro dos outros. Que também é diferente do mulherismo, né? Mas eu acho muito curioso, por exemplo, quando tem aquelas manifestações do feminismo mais não negro, que as mulheres colocam os seios de fora, aparecem, né? Enfim. As críticas são diferentes das críticas que, por exemplo, uma passista recebe. A objetificação é completamente diferente, porque não tira, e aí vem a questão de interseccionalidade. Existem críticas ao gênero, mas que não objetificam a raça, simplesmente aquela atuação, aquela função. Ninguém fala, essas mulheres só servem para isso, como falam, a passista só serve para sambar. Então, essa é a ideia. Se você desqualifica, se você objetifica uma determinada população e coloca ela em só determinados segmentos, ou seja, só pode tocar percussão, só pode dançar, logo você está tirando aquela pessoa de capacidades intelectuais, analíticas. Então, por isso que quando eu entro adentro a uma sala de audiência, não me enxergam como uma advogada. Mas se eu entrasse em frente de um carro de escola de samba, ninguém ia falar, cadê a passista? Entende? Então o racismo, e desculpa que eu devaguei aqui, o racismo estrutural, ele se alicerça nisso. Ele se alicerça economicamente, porque ele tem alicerces econômicos, que são também alicerçados por leis. Então nós tivemos um histórico legal no Brasil que possibilitou e que alicerçou o racismo e a construção, a mantença do poder hegemônico, né, que um momento eram de senhores de terra, de engenho, depois passou ali no período, né, Nova República, oligarquias, e assim foi, mas se manteve. Muitos sobrenomes que estavam no poder naquela época ainda estão no poder até hoje, só que em outras conjunturas. Hoje são políticas, são outras conjunturas. Mas as estruturas do racismo, elas se alicerçam nisso: economia,
lei também, tudo isso para manutenção do poder. Sabe que tu tocou num ponto que eu gostaria que a gente pudesse conversar um pouco também, que diz respeito da discriminação múltipla e da discriminação interseccional, né? Porque às vezes a discriminação ela ocorre levando em conta uma série de critérios, né? Eu tive a oportunidade de aprender um pouco sobre isso num livro que eu li recentemente sobre discriminação interseccional do Rodrigo da Silva. O Rodrigo é um ex-orientando, aliás, ele ainda é orientando do Dr. Roger Hawkins, né? Ele foi orientando de mestrado, e da pesquisa dele resultou esse livro sobre o feminismo negro, que trata da discriminação interseccional, e agora ele continua aprofundando seus estudos em doutorado com o mesmo orientador, porém noutra universidade. Então, assim, eu aprendi várias coisas lendo esse livro do Rodrigo e vejo como nós temos vieses que às vezes consideram mais de um critério discriminatório, né? Para tratar de exemplos assim que foram casos julgados, né? Que ele traz no livro. Situação em que a gente mistura na discriminação o critério raça e gênero, né? Mulheres negras que são preteridas para promoções no seu ambiente de trabalho. Tem situações em que a gente mistura o gênero e a orientação religiosa. Mulheres muçulmanas que usam véus e tiveram uma demissão em massa num determinado país europeu. Um hotel na na Noruega, que se recusou a hospedar um casal porque a mulher era jovem e asiática e houve uma suspeita de que ela seria prostituta. Porque esses vieses, né, da prostituição na Ásia, o turismo sexual na Tailândia, esses vieses acabam identificando as pessoas por aspectos que a gente não tem como mudar. A cor da pele, o olho asiático, a gente não tem como alterar isso. E acaba sofrendo, né, tratamento discriminatório em cima de múltiplos fatores. E o mais interessante é que, às vezes, a discriminação está nas leis. Não escancaradamente, mas tem leis que acabam sendo discriminatórias. Vou só trazer alguns exemplos que o Supremo Tribunal Federal acabou julgando, né? O Supremo declarou inconstitucional o crime de pederastia no Código Penal Militar, porque esse crime acabava encarcerando apenas homens gays dentro do exército. Então, era uma lei que voltava para eliminar essa população, para limitar essa daquele população. espaço. E na área da segurança pública, o que a gente vê? Tem políticas de segurança pública, como as políticas envolvendo o tráfico de drogas, que são políticas que visam ao encarceramento da população pobre, jovem e negra. Sim. Então, a gente está falando aqui das leis que deveriam proteger o cidadão. Às vezes, as próprias leis provocam esse tipo de discriminação indireta, né? E interseccional, porque pega mais de um critério, né? Pega gênero, pega raça e pega a situação econômica também. Sim. Um exemplo que eu acho que mais elucida isso é a Constituição Federal de 88, que é a Constituição Cidadã. Ela tem o termo empregada doméstica. Esse termo é um termo racista, que vem de escravo doméstico, que vem de domesticar. A necessidade do negro de ser domesticado nos padrões eurocêntricos de qualidade, né? A gente costuma brincar o ISO 9001 da qualidade do mundo, né? Que precisa ser aplicado a todos. Então, é um exemplo, e é a Constituição Federal, onde estão resguardados os direitos fundamentais, onde estão as métricas para a democracia, né, para o Estado Democrático de Direito brasileiro, tem um termo que é extremamente racista. Então, e poucas pessoas sequer sabem disso. Né? E recentemente nós tivemos aí um manual de fala não discriminatória, não racista, que foi rechaçado por uma magistrada.
Então, né, acompanhada também por outros magistrados, né, não só ela. Mas então, essa questão da interseccionalidade ela é muito importante de ser mencionada. No Brasil, nós temos uma expoente, que é a Carla Cotirene. Ela fala sobre interseccionalidade, inclusive o livro dela também é dessa mesma coleção do livro da Djamila, Lugar de Fala, do livro do professor Adilson, do professor Silvio de Almeida. E a questão da interseccionalidade ela é muito importante porque, assim, todos nós perpassamos por conjunturas. É impossível não, né? Então, se você é mulher, em algum momento você pode ser mãe ou pode ser cobrada de ser mãe. Essa cobrança não é igual para os homens. Se você é mulher negra, você sofre a questão do gênero, você sofre a questão da raça, porque a segmentação do gênero mulher no campo corporativo, vamos dizer assim, é delimitada para determinadas características. Então, a mulher é passional, ela tem que cuidar de coisas, da gestão de pessoas, do cuidado, porque isso é algo intrínseco. A mulher negra, diferente disso, né? Além de ser voltada para a gestão de pessoas, mas ela é para a gestão de pessoas no ponto de vista subalternizado. Então, é a prestadora de serviços, é a que obedece, é a que não tem capacidade analítica, e eu volto lá no que eu falei. Então, por outro lado, se é uma mulher negra com deficiência, aí é gênero, raça, capacitismo. Entende? Então, são diversas as conjunturas que perpassam essas pessoas. É importante nós falarmos porque são diversas formas de discriminação. E como eu disse no começo, a hegemonia ela é estratificada. Ela tem níveis, né? Tem um nível máximo, que é o homem branco, classe média alta, cristão católico, né? Esse é o ápice. Mas abaixo dele tem outros. E tem a base da pirâmide. Né? É muito complicado, porque eu nunca sofri qualquer tipo de discriminação em razão de raça, obviamente. Mas por ser mulher, né, e frequentar alguns ambientes muito masculinos em que eu era a única mulher, isso eu já senti de uma forma muito forte, sabe? Aquela sensação de que nós não mereceríamos estar ali, né? O que eu estou fazendo aqui? Ou eu sou uma farsa. Então, quando soma outros critérios, principalmente o critério da raça, eu acho que o sentimento deve ser muito complicado. Sabe que eu me sensibilizei muito com esse assunto há uns anos atrás, quando eu vi um experimento psicológico que fizeram com crianças negras. Deve conhecer aquele da bonequinha, a boneca branca e a boneca negra. E aí eles perguntam para as crianças negras, quem é a boneca bonita? É a boneca branca e loira e de olho azul. Quem é a boneca boa? É a boneca branca de olho azul. Quem é a boneca má? É a boneca negra. Quem é a boneca feia? É a boneca negra. Aquilo, a primeira vez que eu vi esse vídeo que circula na internet, e é muito impactante, porque ele revela a imagem que as crianças negras têm de si mesmas. Sim. Né? E como isso é incutido nelas? Muitas crianças em idade pré-escolar. Então, assim, como isso é introjetado no pensamento, né? A gente, às vezes, não para refletir a respeito disso, né? Porque isso tudo eu acho que faz parte dessa questão do racismo estrutural. Mas tu trouxesse o tema das corporações, né? Que é uma outra questão que eu queria tratar contigo. Porque eu, sinceramente, vendo as políticas públicas e a forma como a sociedade às vezes reage a elas, eu não tenho muita esperança no poder público como sendo um agente transformador nessa área. Tá? Eu acredito que as empresas têm um papel mais relevante e que pode ser muito mais eficaz em se tratando de promover uma transformação que torne a sociedade mais inclusiva, mais igualitária e com mais acesso às oportunidades para todos. Né?
E nesse sentido, hoje está muito na moda falar na sigla ESG, né? Environment, Social, Governance. Tá? E esse é um critério que tem avaliado empresas, né, para fins de atrair investidores, tem avaliado essas empresas em função dos critérios de ética e governança, do respeito ao meio ambiente, e aí onde eu quero chegar na questão social, a questão da responsabilidade social. Né? Por isso, compliance, quando a gente fala em compliance social, isso vai muito além das regras de direito de trabalho. Eu até chamo isso de compliance regulatório, sabe? É compliance regulatório, isso não é compliance social. Compliance social quais as políticas que as empresas vão adotar para implementar não só a diversidade, mas principalmente a inclusão. Né? Porque não é só uma questão de ter números, né? De números que reflitam dentro da empresa a demografia da sociedade. Né? A gente precisa de inclusão. Né? Depois a gente vai falar daquela metáfora do convite para a festa e do convidar para dançar. Né? Mas aí eu te pergunto, Beatriz, que tu é muito envolvida, né, com a gestão de recursos de RH e com o recrutamento de pessoas negras. Né? Inclusive, a Beatriz, ela é ligada ao Empregue Afro, que é uma agência de colocação, né, de pessoas negras que trabalha ao lado das empresas que pretendem, de fato, implementar a diversidade. Então, falando nesse sentido, políticas de compliance para diversidade e inclusão. O que tu tem visto no mercado nesse sentido? Então, primeiro, eu acho importante lembrar que quando o compliance ele tinha 9 pilares há algum tempo. A escola tradicional, pelo menos a escola privada do compliance, mais popular no Brasil, que é a LEC, estabelecia 9 pilares, e aí tem a AGU também, que é para o setor público, eram outros pilares. Agora a LEC incluiu o 10º, que é a diversidade. Então, hoje, a diversidade é um pilar de compliance. Eu, particularmente, tenho uma certa ressalva tecnicamente, mas é uma questão técnica, né? Com a denominação compliance social ou com compliance diversidade e inclusão. E eu vou explicar por quê. Primeiro, eu acho que a diversidade e inclusão ela pode ser um dos pilares da política de cada programa, ela pode e deve, mas o compliance ele se alicerça na legislação antidiscriminatória. Então, tecnicamente, mas assim, é uma coisa que eu penso, né? E aí, é a liberdade de cada um, né, de interpretar. Então, eu penso em compliance antidiscriminatório, do ponto de vista técnico. E por que eu bato nessa tecla? Porque quando nós chegamos nas empresas para falar sobre compliance social, elas confundem compliance social com filantropia. Não é filantropia. Não tem nada a ver com filantropia. No Brasil, nós temos mais de 30 leis, e aí eu estou falando lei lato sensu, entre decreto, lei, norma, portaria, tratados internacionais ratificados, enfim, que tratam de direito antidiscriminatório. Então, a empresa que atua no Brasil precisa se adequar à legislação brasileira. Ela não está fazendo nenhum favor ou filantropia. Ela precisa se adequar, assim como ela se adequa à lei trabalhista, à lei fiscal tributária, ela precisa se adequar à lei antidiscriminatória. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Quanto ao ESG, é muito importante que as empresas se atentem a isso, porque isso é algo que é uma métrica, inclusive, da ONU. A ONU estipulou as metas de sustentabilidade. Gente, desculpa os barulhos, os ruídos externos, é que eu estou do lado de uma janela que dá para a avenida aqui. Mas, enfim, a ONU estabeleceu métricas de sustentabilidade a serem alcançadas. E quando nós falamos nessas métricas,
são métricas sociais. A empresa também tem o seu papel social e na sociedade ela é constituída. Se ela não acompanhar isso, ela não sobrevive. E eu estou falando isso para além do óbvio, que isso já é comprovado, do ganho financeiro, econômico, criativo que a empresa tem quando ela tem diversidade. Os cenários da sociedade. Logo, se ela contempla todos os cenários da sociedade, ela Acho que cortou um pouquinho, é só para mim. Pessoal, quem é que perdeu a internet? Fui eu. Opa! Acho que a Beatriz teve algum problema. Ó, ela está voltando já. Ela está voltando já, pessoal. Ela deve estar com alguma dificuldade. Eu estou com muita instabilidade também na minha rede, mas eu estou vendo aqui que ela já está se reconectando. Pessoal que está entrando agora, a Beatriz está retornando. Agora ela está mandando uma mensagem aqui. Ó, solicitou. Vê se agora vai. Ela deve estar com algum problema. Tá aí. Voltou? Voltou. Ah, então tá bom. Eu não sei que parte eu parei. Não, você estava falando que existem as leis antidiscriminação e isso é o básico, né, a atender quando a gente fala no compliance. Eu ia até acrescentar, Beatriz, que eu acho que o compliance antidiscriminação tem que ir além da regulamentação legal. Né? Vamos ver se você já está conseguindo ouvir a transmissão. Vamos lá, deve ser alguma coisa com a internet mesmo. Enquanto a Beatriz entra, eu vou comentando um pouquinho essa questão do ESG, né? Que hoje em dia as empresas elas acabam sendo avaliadas por meio de vários critérios, né? E um desses critérios é a questão da responsabilidade social das empresas. Oi, Beatriz, estou te vendo aí, acho que está com alguma dificuldade, né, de transmissão. Eu vou aguardar o teu pedido aqui para entrar de novo. Vamos ver se vai funcionar. Enquanto isso, eu estou explicando aqui para o pessoal essa questão do ESG, né? Que são fatores de avaliação das empresas para fins de atração de investidores. Aqui, pediu. Vamos ver. E essa questão da diversidade já entrou no radar. Né? A gente, ó, entrou. Ai, voltou, que bom. Então tá. Estava comentando aqui, Beatriz, que a diversidade entrou no radar dessas empresas, porque ela também passa a ser um critério de eficiência, né? A gente tem mais engajamento do pessoal quando
cada um pode desenvolver as suas potencialidades individuais. Sim. E sentir que tem acesso igualitário, né? Ai, meu Deus, acho que travou de novo. Gente, ai, que pena. Oi, Beatriz, tá aí? Tá aí. Vamos lá. Desculpa, travou de novo. Mas vamos lá, acho que não estão querendo que o universo está conspirando aqui contra nós. Não é? Somos a resistência, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Eficiência, diversidade e eficiência, acho que isso é um tema importante, né? E a questão da inclusão, né? Tem a Vernie Myers, né? Que é uma norte-americana, uma das melhores oradoras que eu já vi falando sobre esse tema. Ela criou essa metáfora que diz que a diversidade é convidar para a festa e a inclusão é tirar para dançar. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que dar um passo além do número, né? De ter um número que seja representativo da democracia racial e de gênero que a gente tem na comunidade onde está a empresa, mas a gente precisa também cuidar do acolhimento dessas pessoas, eliminar as barreiras, dar a elas atribuições relevantes, né? Confiando na capacidade intelectual de todos os colaboradores. Então, como é que tu vê isso, né? Nesse trabalho junto ao RH, como é que tu enxerga essa situação, diversidade e inclusão? Então, na Empregue Afro, nós trabalhamos como uma consultoria para a inserção da população negra em cargos de gerência, gestão, e para o acompanhamento após a inserção. Por quê? E aí eu vou fazer a minha versão dessa frase, né, do chamar para a festa e para dançar. Diversa a sociedade brasileira é. Não sei se é a mais diversa do mundo, porque não visitei todos os países do mundo, mas é uma das, isso eu tenho certeza. Incluir, se nós pensarmos etimologicamente, incluir é inserir, colocar, né, enfim. Então, se você inseriu aquela pessoa na empresa, você incluiu. Porém, eu vou além. Eu acho que e aí eu volto para o antidiscriminatório. Você incluiu como? Ela tem as mesmas possibilidades de ascensão que todos os outros? Ela tem a mesma possibilidade de escuta, de colaboração passiva e ativa que todos? A importância do que ela traz é igual para todos? Essa pessoa é segmentada em algum setor da empresa? Ou alguma função? Ou aquele conjunto de pessoas? Então, é sempre importante falar nisso, porque diversa a nossa sociedade é. Dificilmente uma empresa não tem negros. Ela dificilmente tem negros em cargos de gestão. Bem remunerados, porque quando estão em cargos de gestão, recebem a metade quando homens e 25% do homem branco recebe a mulher negra. Não, Isso são pesquisas. É então, um funil. Não é só incluir e tornar diverso. Então, essa frase do chamar, convidar para a festa, chamar para dançar, eu incluo um outro. É dançar todos os ritmos também. Sim. É escutar e dançar todos os ritmos. Então, eu penso, nós na Empregue Afro fazemos esse trabalho, que não é só de inserção, mas é de educação, de cidadania organizacional. Então, nós trabalhamos com palestras, algumas corporações, organizações adotam a universidade corporativa, e aí nós trabalhamos com isso, com cursos, letramento racial, contextualização, né, da construção de racialidade, boas práticas, como atingir essas boas práticas, então, inserir métricas, enfim, acompanhamento, censo, recenso.
É muito importante quando a gente elabora uma política dessa natureza, a gente fazer esse levantamento, né? O que eu tenho dentro da empresa e como é a demografia fora. Mas Uhum. não basta fazer isso só no chão de fábrica. Quando a gente passa para os cargos executivos de gestão, a gente vê que a representatividade vai ficando cada vez pior, tanto em relação ao gênero e principalmente em Sim, relação à raça, né? arrasa. Uma das pessoas que está nos vendo, a Amanda Tomás. Tudo bom, Amanda? Acho que a Amanda foi minha aluna ou é minha colega na comissão da OAB. Ela pergunta o que a gente pensa sobre o exemplo do trainee do Magazine Luiza, né? Que era um dos assuntos que estavam na nossa É, pauta, né, Beatriz? Porque a empresa divulgou um programa de treinamento apenas para negros, para que ocupassem posições de gerência e cargos mais elevados dentro da empresa, e a gente viu uma polêmica tomar conta das redes sociais, acusando a empresa, inclusive, de racismo reverso, uma algo que loucura. eu vinha a aprender, que simplesmente é uma manifestação de invulgar ignorância falar em algo tal como racismo reverso, né? Mas, felizmente, nós vimos que essa polêmica arrefeceu, porque imediatamente outras empresas já vieram com políticas semelhantes, né? E eu gosto muito dos números aqui, né, Beatriz? A questão é a seguinte, menos de 1% dos cargos Sim, de gestão são ocupados por negros. Não precisa dizer mais. Né? Nos próprios escritórios de advocacia chegou a mim uma pesquisa, os resultados de uma pesquisa hoje diz que menos de 1% entre advogados e sócios de escritório de advocacia são negros. Então, os números, eles falam por si. Né? Nesse caso, eles gritam por si. sim. Como é que fica essa questão do Magazine Luiza? Como é que tu vê esse tipo de programa? Então, desculpa aqui a movimentação, gente. Como eu disse no início, eu esqueci o meu pedestal e eu não estou em casa. Então, eu estou arrumando aqui. Mas sobre o Magazine Luiza, eu vejo da seguinte forma: não é uma política nova, não, pelo menos para outras empresas que publicizaram posteriormente, por exemplo, a Bayer publicizou isso, enfim, ou a Avon. Não são políticas novas. Só que depois do caso Magazine Luiza, o que eu vi foi que houve uma publicização em apoio, né, e em ratificação a essa prática, que não é nova para algumas empresas. Para além disso, se nós acompanharmos jurisprudências, que são poucas, eu sei, nessa área ainda, ou até mesmo orientações, nós tivemos uma orientação recente após o assassinato que ocorreu no Carrefour, e pela primeira vez usou a Procuradoria Especial, né, voltada à área de direitos humanos e, enfim, promoção de direitos do cidadão, ela usou o termo compliance social. Pela primeira vez, houve essa menção ao compliance social para um caso de racismo, para um caso de discriminação, envolvendo aí também direito do consumidor, né? É sempre importante nós falarmos, né, que envolve isso também. Então, eu vejo que essa é uma política, é um caminho sem volta. Enquanto os 56% da população negra não se refletirem em todas as camadas da sociedade, ou seja, cargos de gestão, na medicina, na advocacia, em todas as áreas da advocacia. Então, a advocacia corporativa, grandes escritórios, não estou falando só advogados autônomos e precarizados. Em todas as áreas, essas políticas precisam ser efetivadas, precisam ser adotadas. E também nós tivemos recentemente o caso do Laboratório Fleury, que foi condenado a indenizar uma ex-colaboradora, uma ex-trabalhadora, porque ela era proibida de ter o seu cabelo natural, de ter o seu cabelo afro, e nos portfólios e nas orientações do padrão do perfil do colaborador, essas orientações só contemplavam o perfil eurocêntrico. Então ela processou e no TST ela ganhou. Nas duas primeiras instâncias não, no TST ela ganhou. E é Eu, isso.
enquanto a Eu tomei sociedade não conhecimento. refletir, né? E inclusive foi você que me mandou, mas eu também Não, recebi eu em tomei outros grupos. conhecimento dessa decisão ontem. Eu achei ela muito promissora, tá, né? E o nosso tempo logo vai se esgotar, Beatriz. Eu, antes de te agradecer mais uma vez, eu queria dizer isso. Eu acho que a bola está conosco, né? Da iniciativa privada e cidadãos. Eu ouço muita gente dizendo que nós não somos responsáveis pelos erros do passado, pelos brancos que escravizaram os negros, né? Mas eu digo que isso, o passado não importa, nós somos responsáveis pelo futuro, né? E para que nós E tenhamos pelo uma presente. sociedade pelo presente e pelo futuro, e nós nunca É. teremos uma sociedade mais igualitária, menos violenta, enquanto não resolvermos esse problema sem daltonismo. A gente precisa enxergar o problema e enxergar a Sim. diversidade também. Então, eu deixo contigo esses últimos minutos que nós temos para fazer um desfecho aí para a nossa tarde aqui de conversas. Primeiro, quero agradecer mais uma vez, agradecer a todos. Entraram aqui alguns colegas, uma aluna orientanda, alguns colegas de OAB. Um abraço a todos, virtual, nessa pandemia, né? Muito obrigada, Ana, pela sua contribuição, pelo interesse. E, assim, é um interesse de fato genuíno e um interesse real, né? Não foi um interesse para essa live, né? Quando você chegou, você já veio com vários pontos que já tinha lido, pesquisado, então a gente sabe a diferença de uma preparação para uma live e de algo que você adota para a vida. Então, Não, é que obrigada. eu decidi que eu preciso me educar nisso, porque eu quero educar os meus filhos corretamente nesse sentido. Né? Sim, E acho que esse é o começo de tudo. Né? Eu digo, eu não sou nada além de curiosa, eu sou só uma pessoa curiosa. Mas a minha curiosidade me leva a esses lugares e às vezes a gente consegue fazer alguma coisa boa pelo outro também. Né? sim, E é muito bom quando a gente consegue reunir as duas coisas. é Querida, muito verdade. obrigada. Te espero em Porto Alegre para a gente tomar um café. A Com Maraline tá certeza. aqui, ó, nosso braço direito na Lotec, tá mandando um oi para ti. A Maraline é negra também e exerce as atribuições seguramente as mais importantes aqui na Lotec. Então, eu acho que tu és um exemplo, né, para as mulheres negras. Prossiga aí nesse caminho de estudo e de ativismo, né? Porque é isso que a gente está precisando nesse momento. Um beijo grande para você e muito obrigada. Outro, obrigada e obrigada a todos, todas e todos que estiveram aqui com a gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.